Por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E eu li naquele livro Sapiens lá que a gente provavelmente a gente matou os outros. O Homo sapiens extinguiu os concorrentes, é isso mesmo? Quando o Sapiens chega na Europa ali, você tem um Neandertal. Ele vem da África? Ele vem da África, ele sobe, né? Ele sobe atrás de comida, né? Tá. Coletor e tal. Quando ele chega na Europa, ele encontra o Neandertal. Certo. E o Sapiens que chega lá já chega com uma tecnologia mais avançada. O Neandertal tinha um cérebro maior que o Sapiens, ou não é? Era maior, o crânio maior, mas cognitivamente não era tão bom, não funcionava tão bem quanto o nosso. Talvez estava grande demais. Então a evolução teve que também lapidar esse crescimento cerebral. Então não quer dizer que quanto maior o cérebro, mais inteligente? Não, senão os elefantes seriam os reis do universo, né? Pode crer. As baleias, né? E não é bem assim. Então tem que ajustar ali o tamanho para ficar mais eficiente, porque o cérebro gasta muita energia, né? Tipo, 20% de toda a energia que você consome só para alimentar teu cérebro. Então talvez um cérebro grande num ambiente frio... Alguns usam pouco o cérebro, então a maioria, a maioria. Então você tem, quando eles se encontram... porque o ser humano tem um problema, né? Nós somos xenofóbicos. Então você deve ter lido isso. Que é o diferente, a gente... cara, você é meu brother, eu te defendo. Agora ali o Lenny não é meu brother, eu nunca vi ele na vida. Então vamos juntar para lutar contra ele. Vamos juntar para lutar contra ele, ou para matar, né? E isso é muito perigoso, porque a gente usa a tecnologia para fazer isso. Então antigamente a gente usava lança. Agora a gente usa bomba atômica. Exato. Esse é o problema. Rede social, começa assim, né? Exato. Tentar ali por ali. Imagina o Homo sapiens com rede social para destruir cancelar o Neandertal. E aí, esses Neandertais aí, hein? Quando os caras se encontraram, cara, guerra. Xenofobia também, né? Os sapiens são assim. E no livro fala que os Homo sapiens tinham uma maior capacidade de se organizar em grupos maiores do que o Neandertal, né? Isso. Por quê? Por conta da comunicação. Esse é o grande diferencial. É o que aconteceu há 60 mil. É a grande virada. É a grande virada. É a nossa... Para sair, para descolar do chimpanzé... O que acontece? Eram grunhidos, eram gestos... Isso. E o que muda que de repente a gente começa a fazer sons e diferenciar sons? Genética, né? Então naquele 1,6% ali de DNA... Tem alguns genes ali que moldaram as nossas cordas vocais, o nosso crânio, a nossa musculatura da garganta. E isso permitiu que a gente fizesse grunhidos mais diferenciados, com muita amplitude. Porque o chimpanzé ele faz grunhido também. Só que muito pouco. E deu. Sei. E a gente tem uma gama desculpa de... a pergunta idiota, mas e a arara? Não, mas ela repete as paradas que a gente fala. Mas ela não sabe o que tá fazendo, né? Tipo, mas ela tem uma amplitude também, então? Mas ela escuta, né? Mas não tem uma amplitude como a nossa cerebral, né? A gente de fala. De quê? Dela conseguir... Não, ela tem um aparelho diferenciado, mas o cérebro dela não processa. Então é a união da musculatura com o cérebro altamente capaz. Não adianta nada, só repetir. o cérebro da arara... Isso, a arara, me desculpa. A arara que fica aqui do lado, né? Nossa vizinha. Que me desculpe as araras, mas não tem comparação. Então ela pode até falar papagaio também, né? Algumas aves conseguem isso, mas a capacidade cerebral... Os primatas, nenhum outro fala alguma coisa. Não, quer ver? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro assim. Vamos lá, a gente não falava antes. Eu e você somos Homo sapiens da caverna. Falava? Nós ali, 70 mil anos atrás. 70 mil. Assim. E você... Isso. Cara, como é que a gente vai trocar ideia para montar uma ferramenta? Eu e você junto. Ou avisar que tem um perigo... Exato. Ou fazer uma estratégia para caçar um mastodonte, um rinoceronte. Cara, vai ali pela direita, eu vou por trás. Isso que parece óbvio pra gente. Isso faz antigamente, toda a diferença. imagina, cara, tá vendo lá, um predador te pegou. Então, quando a gente adquire essa capacidade, que foi tentativa e erro, e de repente a gente começou a ter uma variedade de vocalização muito grande, há 60 mil anos atrás. E aí a gente dá o boom. E aí a gente começa a realmente crescer. Então foi o lance da linguagem mesmo que mudou? Foi. Porque a escrita não existia também? Não, a escrita vem logo muito depois, né? Que também foi importante, né? O desenho, a imagem, o pictórico vem antes ou vem depois da fala, você acha? Não, o desenho? Não, vem antes. Mas aí a capacidade de você trocar ideia com o teu brother, assim, Entendi. tipo, vamos organizar legal aqui pra dar um pau lá naqueles caras. Então, Entendi. e também muito isso de pequenos grupos, né? A gente evoluiu pra viver... Isso é engraçado com relação às cidades, né?
Porque nós evoluímos vivendo em pequenos grupos. E de repente a gente vive num lugar que é Tinha todo um mundo limite, aglomerado. né? Tinha um limite. Tinha. Até um tamanho funcionava, acima de um tamanho... Não funcionava mais. Então a gente hoje, quando a gente constrói as cidades, nós estamos indo contra a nossa história evolutiva de 6 milhões de anos. Por isso que fica noiado quando tá na cidade. O cara fica, meu Deus, que é isso? Tu já viu alguém triste tomando banho de cachoeira, na praia? Porque a gente evoluiu na natureza. E de repente você tá dentro de uma caixa de concreto. Você cria espaços urbanos sem natureza. Então é antinatural o caminho que a gente seguiu. Total. Por isso que a gente está em crise. Em crise existencial, com ansiedade, depressão. Tem muito. A gente se aglomerou. O sapato, você não tem mais contato com o solo, né? Exato. Cara, e aí a gente pode listar uma porrada de coisas do que está acontecendo que é contra a nossa evolução. Né? Então, aí só voltando ao Neandertal que você perguntou, o que aconteceu foi isso. Quando os Sapiens vêm com muito mais capacidade de comunicação, grupo diferente, ou seja, não é Sapiens... Visualmente era diferente, né? Isso, é diferente. Se os Sapiens de 60 mil anos andasse hoje na rua, a gente não ia perceber.